Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? A minha indicação de leitura dessa semana é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Esse livro ele tem um diferencial porque um defunto narra sua própria história. Então, o Brás Cubas ele resolve contar alguns episódios que ele vivenciou, estando ele no momento da narração na condição de defunto. Ele vai narrando as suas memórias de forma fragmentada. Então, os capítulos eles não são sequenciados. Ele vai descrevendo os capítulos meio desconectados, sabe? Assim, como vem na cabeça dele. Eu tenho também essa versão aqui, ó, que eu recomendo para os pessoal mais jovens da série Reencontro, que tem imagens, as letras são grandes, a linguagem é simples, então fica mais fácil de entender a história, tá? Eu fiz a leitura por esse daqui, ó, que é mais pequenininha as letrinhas, não tem imagem nem nada. Gente, a dedicatória desse livro é genial. O Brás Cubas faz a dedicatória lembrando que ele tá morto, né? Ele conta a vida dele depois que ele morre. E aí ele faz uma dedicatória aqui, ó. Veja bem. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Uau! Então ele dedicou aos vermes aí, que roeu as frias carnes do cadáver dele. Gente, ó, ele conta os seus insucessos, sabe? Ele passou a vida tentando ser alguém importante, tentando fazer carreira política, tentando se casar, construir uma família, tentando fazer o nome dele viralizar, né? Tornar-se alguém importante. E nada dá certo, gente. São projetos falidos, que ele narra muitas vezes com ironia, com melancolia, com pessimismo. O livro é todo pessimista. Ele começa o livro pelo dia da sua morte, né, falando que tinha 11 pessoas no velório, ele vai narrando o comportamento dessas pessoas, ele fala alguns nomes que estavam lá e tudo mais. Depois ele fala um pouco da infância dele, da família e o seu primeiro amor por Marcela, que foi aos 18 anos, tá? A Marcela, gente, era uma garota de programa e ele enchia a Marcela de presentes. Ele é de família rica, né? Ele nunca deu um prego numa barra de sabão, como diz meu pai. Meu pai adora usar essa expressão. E o Brás Cubas era desses, né, gente? Não trabalhava e aí tinha dinheiro e enchia a Marcela de joias e presentes caros. E aí começou a pegar dinheiro do pai para dar presente para Marcela. Enfim, até ele mesmo tem essa consciência, porque aí tem um ponto que ele fala assim, que o amor dele, né, o namoro lá dele com a Marcela durou 15 meses e 11 contos de réis. Então, ele gastou bastante com a moça. Depois ele vai estudar em Portugal, ele retorna anos depois, porque a mãe dele tá à beira da morte, aí a mãe dele morre, ele vai morar no interior do Rio de Janeiro, aí lá ele conta um pouco de alguns amores que ele teve por lá também, né, algumas coisas que aconteceram. E aí o pai dele tem planos que ele se case com a Virgília, que a Virgília foi o grande amor do Brás Cubas, né? E o pai dele tem esse plano que ele se case com a Virgília e faça uma carreira política. Ele até aceita, gente, a ideia do pai, mas só que a Virgília, ela se casa com Lobo Neves, que é um cara que já tá mais engajado na política e tudo mais. Por fim, ele se apaixona pela Virgília e vice-versa. E os dois mantêm um relacionamento às escondidas por um bom tempo, gente. Por um bom tempo mesmo. Na verdade, não era segredo para ninguém. Todo mundo sabe, mas é aquela coisa meio enrustida, cochichando aqui, cochichando ali. Em algum momento da história, eu tive até a impressão que o próprio Lobo Neves, o marido dela, sabia. Isso só lendo para vocês me dizerem, né? Foi a minha impressão. Aquele segredo meio não segredo. Bom, e aí teve um momento que o Lobo Neves acaba ganhando uma promoção lá, né, na política e muda de cidade, leva a Virgília e o Brás Cubas fica sozinho novamente. Então, gente, é só planos que deram errado. Ele tentou entrar na política, não deu certo. Tentou casar, não deu certo. Tentou ser poeta, não deu certo. Tentou ser filósofo, também não. Criou um emplasto, que ele deu o nome de emplasto Brás Cubas, né? Que na verdade era um remédio, ele tinha a ideia de criar um remédio que curasse melancolia humana, curar qualquer doença. Também não vingou. Por fim, ele morre de pneumonia. Ele já inicia o livro dizendo sobre a morte, né? Sobre o velório mesmo e do que ele morreu, tá? Ele morre de pneumonia e fim, né? É um livro de frustrações.
Tem um momento no livro que ele até fala com o leitor. Ele diz que ele estava arrependido de ter escrito o livro, né? Não porque é cansativo, afinal ele não tinha nada para fazer, ele fala, né? Mas porque o livro é triste e tem cheiro de morte, então é bem pessimista mesmo. Aqui também aparece o Quincas Borba, né? Que o Machado de Assis tem até um livro que se chama Quincas Borba mesmo. Mas esse personagem aparece rapidamente aqui nesse livro. Primeiro, aparece em 3 momentos, né? Primeiro como amigo do Brás Cubas, depois como mendigo, ele vira mendigo, e aí ele acaba até roubando o relógio do Brás Cubas, num abraço que ele dá, né? Ele rouba o relógio, o Brás Cubas conta esse episódio, fica muito chateado, inclusive. E lá no final do livro, ele aparece como filósofo. E ele aparece em 3 momentos. E, na verdade, se você for analisar bem, fica até meio na entrelinha. Se ele era filósofo mesmo ou se ele era meio doido, né? Só o Brás Cubas é que botava fé nele, não sei, né? Eu tive a impressão de que, na verdade, ele de mendigo ficou louco, né? Mas o livro, ele dá essas 2 vertentes, de que ele teve sucesso na vida, se tornando um filósofo, ou se ele ficou louco mesmo. Eu acho que ele foi doido, gente. Enfim, vale a pena ler, tá? É um livro que também, ó, não é aquele livro que você passa a eternidade lendo, tá? É fininho e vale a pena, tá, gente? As próximas indicações de leitura eu vou fugir um pouco do clássico, eu vou postar uma coisa mais, digamos assim, mais leve, né? Porque se eu me apegar em Machado de Assis, eu vou ficar postando só Machado de Assis agora. Porque, gente, é muito legal a forma que ele escreve. Os capítulos dele é tudo bem simples, sabe? Capítulos curtos. Ele tem um diferencial que é conversar com o leitor, dialogar com o leitor durante a narração dele. É muito bacana. Mas eu vou tentar dar um tempinho de Machado de Assis, senão o canal vai ser puro Machado de Assis, gente, porque é viciante mesmo. Então, boa leitura em Memórias Póstumas de Brás Cubas.